Estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez para falar sobre lei de organização criminosa, fazer um verdadeiro resumo aqui, uma aula resumo sobre organização criminosa, os pontos mais importantes. Vamos nessa, uma lei importantíssima que cai bastante, Lei 12.850. Para começar, vamos para o conceito de organização criminosa, que vira e mexe aparece em prova. E aí tem um bizu aqui, que é o famoso 4x4. A lei de organização criminosa, o conceito de organização criminosa, é um conceito 4x4. Por quê? Vamos lá. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Então, dentre as características do conceito, a gente tem aqui o 4x4, beleza? Já vi questão que cobrava só esse conceito e ela ia mudando. Botava lá, 3 ou mais pessoas, pena de 3 anos. 4 ou mais pessoas, pena de 5. Então, só de você saber o 4x4, você já mata questão que copia e cola o artigo, beleza? E aí você diferencia da associação criminosa aqui, né? E coloquei outras diferenças com relação à associação criminosa. A associação criminosa não exige divisão de tarefas, independentemente da pena, não tem esse 4 aqui. O detalhe é que nos dois casos eu tenho que ter estabilidade e permanência. Tá? Nos dois casos. Estabilidade e permanência. Beleza? Quando que a pena aumenta no crime de organização criminosa? E aqui cuidado, porque eu tenho causas de aumento diferentes e uma agravante aqui no meio. E aí o examinador ele se amarra em trocar tudo aqui, embananar tudo. Então, vê, a arma de fogo é metade. A arma de fogo é metade. Agravante, você vai colocar assim, ó, comandante. Agravante, comandante. Beleza? O ante com ante aqui, ó. Agravante, comandante. O comando individual ou coletivo da organização criminosa. Agravante, comandante. Tá? Arma de fogo, metade. E aí vem as causas de aumento, tipo assim, normais. As causas de aumento normais. Aí vem participação de criança, adolescente, funcionário público, produto ou proveito destina-se ao exterior, transnacionalidade da organização, conexão com outras organizações. Aí eu tenho a pena aumentada de 1/6 a 2/3. Então, o que é importante você, teoricamente, decorar? Arma de fogo, metade, agravante, comandante. O resto é outra causa de aumento aí. Beleza? Afastamento cautelar. E aqui um bizu que serve para tudo, pessoal. Olha só. Toda vez que você vir afastamento cautelar, se é um afastamento antes do trânsito em julgado, eu não posso ter perda de vencimento. Não posso ter. Porque tem o princípio da presunção de inocência. Se eu estou falando de um afastamento, como algum efeito da condenação, uma pena restritiva, alguma coisa, se eu tenho algum afastamento que é depois do trânsito em julgado, aí esse afastamento vai ser sem vencimento. Então, qualquer afastamento que você vir que for antes do trânsito julgado, ele vai ser com vencimento, sem prejuízo da remuneração, que é o que ele diz aqui. Se houver indícios suficientes de que o investigado, o funcionário público, integra a organização criminosa, pode o juiz determinar seu afastamento cautelar sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou à instrução processual. Então, vê, não é automático, o juiz que vai determinar, e é com remuneração. Com remuneração. E aqui, ó, o juiz vai determinar, não pode de ofício. Cuidado com isso aqui. Não pode de ofício. Beleza? O que mais? Quais são os benefícios do colaborador? Pessoal, ó, lei de organização criminosa é um mundo de coisas. É um mundo de coisas. O que eu estou passando para vocês aqui é um resumo dos principais pontos. Beleza? Então, quais são os benefícios do colaborador? Colaboração premiada. É um dos temas que mais caem em prova com relação a essa lei. Não é isso? Quais são os benefícios que tem um colaborador? Por que alguém seria o X9, o colaborador? Ele pode diminuir a pena dele em até 2/3. Ele pode ter perdão judicial. O MP pode deixar de oferecer a denúncia, mas esse deixar de oferecer a denúncia tem alguns requisitos. Quais são os requisitos? Não tenha tido prévio conhecimento da infração e o cara não pode ser o líder. Então, vê, o líder pode fazer
colaboração? Ele pode. Ele só não pode ter esse benefício da denúncia. Se for depois da sentença, pode reduzir pela metade a pena do cara ou progredir de regime mesmo sem cumprir os requisitos. Mesmo sem cumprir os requisitos. Então, vê, o líder da organização ele pode fazer colaboração. Ele pode ter todos os benefícios, menos deixar de oferecer denúncia. O líder não pode. Beleza? O prazo para o oferecimento da denúncia e o processo pode ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, ou seja, 1 ano, até o cumprimento das medidas. E o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado. Nos autos do inquérito policial, com manifestação do promotor, poderão requerer ou representar o juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial. Então, a qualquer tempo, imagina que o camarada fez um acordo de colaboração, não tinha previsão de perdão judicial, não tinha. Mas, cara, a colaboração foi tão boa que tanto o delegado quanto o promotor podem falar para o juiz, excelência, que tal o perdão judicial? Veja, pessoal, que o perdão é do juiz. Então, não dá nem para o delegado e nem para o promotor darem isso para o colaborador. Tem que ser o juiz. Então, o que eles podem fazer? Eles podem pedir para o juiz, mas só o juiz pode dar o perdão que é judicial. Beleza? Como é que está na lei isso aí? Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta personalidade do colaborador, natureza, circunstâncias, gravidade, repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Considera existente conhecimento prévio está aqui, ó. Prévio conhecimento. Aí vem para cá. Considera-se existente conhecimento prévio da infração quando o promotor ou o delegado já instauraram inquérito ou o procedimento do lado do MP para apurar os fatos. Então, veja, o camarada, para ter direito a não oferecimento da denúncia pelo promotor, tem que ser algo que o promotor, a colaboração tem que falar algo que o promotor não tinha conhecimento prévio. O que é conhecimento prévio? Não tinha instaurado nada. Então, o promotor não pode falar, não, isso eu já sabia. Fala, mas não instaurou nada? Não, mas não instaurei nada, mas tá aqui, ó, o pedido de diligência, tá, meu amigo? Instaurou alguma coisa? Não. Então, eu considero que você não tinha conhecimento prévio. Beleza? O que mais? Infiltração de agentes. Cara, a infiltração de agentes, pessoal, é outra coisa que só acontece em último caso. Em último caso. Beleza? Porque é perigoso pra caramba. Quantos filmes tu já viu de o infiltrado, né? Um camarada, ele se infiltra na organização criminosa. E o objetivo dele é ficar amigo da galera e depois trair a galera, pô. O cara vai se infiltrar e vai trair todo mundo. Perigosíssimo. Também é perigoso o camarada, porra, ser contaminado pela organização criminosa. Então ele entra como agente filtrado e ele tá tão metido na organização que ele acaba realmente se tornando membro da organização. Então é muito perigoso. É muito perigosa a infiltração de agentes. Então, só em último caso que ela acontece. E o legislador, ele protege, ele blinda o agente. Olha só. A infiltração de agente de polícia em tarefas de investigação, que pode ser representada pelo delegado ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação do delegado, veja aqui o seguinte, pessoal. Normalmente, o promotor pede alguma coisa, ou o delegado também pode representar, ouvido o Ministério Público. Aqui é o contrário. Aqui, o delegado pode pedir, ou o promotor ouvir o delegado. Por que o promotor tem que ouvir o delegado? Porque é um policial que vai ser infiltrado. Ué, o promotor não pode mandar um policial ser infiltrado, não. Beleza? Então aqui, o ouvido do delegado, né, quando ele solicitado no curso do inquérito, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa a autorização judicial que estabelecerá os seus limites. Então o juiz ele vai dar uma decisão e vai estabelecer os limites. Então olha só, a autorização judicial é necessária, o prazo é de 24 horas para estabelecer os limites. Quais são as características da infiltração de agentes? Dissimulação, engano e interação. Cara, tem que ter culhão, meu irmão. Tem que ser um caba foda ou uma mulher foda. Porque é perigoso pra caramba. É perigoso. Beleza? Pedido. Ó, delegado pede, ouvido MP, ou MP pede, ouvido delegado. Tá vendo? De toda forma, sempre o delegado tem que participar, porque é um policial que vai ser infiltrado. Aí vem, requisitos para infiltração. Tá aqui, ó. Prova não poder ser produzida por outros meios, porque, cara, em último caso eu faço a infiltração. Eu tenho que ter indícios de prática da infração, autorização, e olha aqui, ó,
Não existe infiltração compulsória. Você não pode mandar um policial se infiltrar, não. É perigoso demais, porque o cara tá lá contra a vontade dele. Ele tem que consentir. Inclusive, vocês vão ver que a hora que ele quiser sair, ele sai. A hora que ele falar, não quero mais, ele sai da infiltração. Beleza? Porque é muito perigoso. Então, o policial tem que consentir a infiltração. Requisitos do pedido. Eu tenho que ter necessidade, ver quais são as tarefas, nome e apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração. Vai distribuir, obviamente, de forma sigilosa. O prazo, 6 meses, costuma cair em prova, com renovações, se comprovar a necessidade, e no final faz um relatório. Basicamente é isso. Tá? O que mais que eu tenho da lei de organização criminosa? Sobre ação controlada. Ação controlada. Então, vê, falei sobre colaboração premiada, bem pouquinho, falei um pouco também sobre infiltração de agentes, e agora vamos falar sobre a ação controlada. A ação controlada também recebe o nome de flagrante retardado. O que é a ação controlada? É quando o pessoal sabe que tem um crime acontecendo, mas eles esperam o melhor momento para agir. Então, eles falam com o juiz, falam assim, excelência, só tem um crime acontecendo ali, mas, cara, a gente quer pegar o peixe grande. Então, vamos fazer toda uma coisa, né? Vamos acompanhar ele alguns dias, alguns meses e tal, para pegar o melhor momento, pegar o peixe grande. Isso é uma ação controlada. Qual que é o detalhe dela? Pô, você sabe que o agente público de segurança, quando ele sabe que tem um crime acontecendo, ele é obrigado a fazer um flagrante. Ele é obrigado. Né? Qualquer pessoa do povo poderá e os agentes de segurança pública deverão fazer o flagrante. O flagrante é obrigatório. Então, se eu sei que tem um crime acontecendo e eu estou esperando o momento, eu não estou cumprindo esse mandamento aí legal. Então, por isso que a ação controlada ela passa pelo judiciário, meio que para proteger você, porque parece que é prevaricação. Se descobrem que tu sabe do crime e não fez nada, falam, ué, por que tu não fez nada? Fala, não, tô esperando o melhor momento. Pô, tá prevaricando. Então, para ação controlada, eu tenho a previsão expressa de autorização judicial, até para proteger o trabalho da investigação. Beleza? Qual que é o cuidado que você tem que ter? Eu tenho previsão de ação controlada em 3 leis. Lei de drogas, lei de lavagem e lei de organização criminosa. Na lei de drogas e de lavagem, tem que ter autorização judicial. Na lei de organização criminosa, não precisa de autorização, mas tem que passar pelo juiz. Ou seja, no mínimo, você comunica para o juiz, para se proteger de uma futura prevaricação. Pô. Olha o julgado do STJ, que é bem elucidativo com relação a isso. A ação controlada independe de autorização, quando, né, a da lei de organização criminosa, independe de autorização, bastando a comunicação prévia à autoridade judicial. Por quê? A comunicação prévia tem por objetivo proteger o trabalho investigativo, de forma a afastar eventual crime de prevaricação ou infração administrativa por parte do agente. Tá percebendo? Por isso que eu tenho que avisar para o juiz. Pô. Não é assim, não precisa de autorização, então eu vou fazer aqui. Meu amigo, avise para o juiz, para tu se resguardar. Depois descobre que tu sabe o que está acontecendo e não fez nada, tu já falou com o juiz, não. Lembra, excelência, que eu te falei, que eu estou sabendo, estou esperando o melhor momento. Então, fiz um esqueminha aqui, olha só. Quando que eu vou precisar de autorização judicial? Quando que eu vou precisar? Tá aqui. Lei de drogas e de lavagem. A lei de organização criminosa não precisa de autorização, mas precisa de comunicação ao juiz. Para quê? Para proteger o trabalho investigativo. Beleza, rapaziada? Proteger o trabalho investigativo. E com isso, eu termino esse bloco de revisão sobre a lei do crime organizado. Beleza? Tranquilo? 14 minutos, com alguns pontos que eu considero muito importantes para a tua prova. Um outro detalhe é que na colaboração premiada não participa o juiz, não participa. Não participa a vítima, não participa. Beleza? Não participam. Tá? Isso costuma cair em prova também. Tranquilo? Então é isso, vou ficando por aqui, fecha a conta e passa a régua. Tchau e obrigado.